Oi, eu sou Ana Campbell. Brincadeira, eu sou Ian Costa. Estamos aqui no Estúdios Brownie. Vou falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Banlec. Se você é um fotógrafo iniciante, ou você é um fotógrafo de esporte, ou você é um fotógrafo de eventos, use a plataforma da Banlec, faça inversão de risco lá, você pode vender suas fotos. Eles são super parceiros dos fotógrafos, tem uma taxa bem atrativa para o mercado hoje, que é uma taxa de 9%. Então, tem um QR Code aí na tela, clica lá, dá uma estudada, vale a pena. Eu uso, a Aninha usa. Rogério vai passar a usar. Rogério é nosso convidado, está aqui hoje. A Aninha vai apresentar o Rogério para vocês. Isso aí. Inclusive, você pode usar para outras oportunidades também. Por exemplo, fotografia de espetáculo. Verdade. Que eu fiz recentemente. Em breve estará lá na plataforma. Precisamos falar disso hoje. Tá? Você pode ter o seu site lá também. Então, é uma plataforma bem legal. Faltou informações. Que tem... Não, imagina. Só complementando. Que tem possibilidade de agregar valor para o seu trabalho e te ajudar a ganhar dinheiro com a fotografia. Bom, hoje, gente, eu tô um pouquinho nervosa, porque a gente tem um convidado que eu sou muito fã. Eu também. Que bom. Ajuda bastante. Eu vou fingir costume, entendeu? Que é o Rogério Reis, um fotógrafo carioca. Você é carioca, né, Rogério? Tem uma experiência gigantesca no mundo da fotografia, já foi editor de jornal, tem muita coisa para trocar aqui com a gente. Acho que a gente vai ter depois que chamar ele em outros episódios, porque acho que não vai dar tempo de falar ultra fotógrafo. Tudo que a gente tem aqui. Então, estou bem nervosa e muito honrada que ele aceitou nosso convite. Obrigado, Rogério. Prazer é meu, tudo bem. A gente já se conhecia, né? Facilitou, né? Conheci ele na pós-graduação através de um amigo, que é o Luiz, que sempre falou do seu trabalho. Trabalhou com você no Maracanã, né? Foram 2 livros do Maracanã. Eu lembro que na primeira vez que eu te entrevistei lá na Atiba, você me deu uma cópia, que é linda, está na minha casa. Legal. Então, Rogério, conta pra gente um pouquinho da sua história na fotografia, como que tudo começou. E quais foram os caminhos que você percorreu até chegar aqui? Bom, eu comecei no MAN, que o MAN tinha um curso de fotografia que era comandado pelo Jorge Rax, que faleceu recentemente, né? O Jorge era húngaro, o Jorge Rax pai também húngaro, né? E o Rax pai fazia laboratório e o Jorge Rax filho era o professor de teoria e prática fotografia de campo, de rua, né? Tinha um viés assim, não sei se é por ser dentro do MAN, já tinha um viés assim de um curso experimental, assim, porque eu estou falando aí dos anos 70, né? E esse curso vem no rabicho dos Domingos da Criação, do Frederico Moraes, que saiu muita gente dali, Vergara, e muita gente saiu dali. Pessoal de cinema também, né? Eram uns encontros que tinham ali na calçada, embaixo do MAN, né? Aquele vão aberto. Eram os encontros que todo mundo podia fazer arte. Quer dizer, a gente está vendo aí que a gente está num período da ditadura, né? E eu acho que o MAN era uma das válvulas de escape de quem queria criar, precisava se expressar, enfim. Então as pessoas traziam... Bom, eu estava adolescente ali, né? Já estava na faculdade, não? Não, ainda não. Eu ainda estava... e já tinha uma certa influência da contracultura, que foi um movimento mundial assim, né, que ressignificou muita coisa para aquela juventude, né, e a ditadura. Então eu acho que eu venho nesse bojo aí do MAN, com ditadura, né, falta de liberdade, as primeiras câmeras que eu ganhei ia fotografar, era logo preso, já entendia que não podia fotografar qualquer coisa, quer dizer, eu não entendia, porque não... E foi adquirindo aquela ideia de do que é um país controlado, e ao mesmo tempo a contracultura, a gente ligado em Woodstock, né, a gente via aquelas imagens que demoravam a chegar, né, daquela liberdade, né, aquela coisa incrível de todo mundo junto, paz e amor, enfim. Então eu vim navegando por aí. Mais na frente, bom, o próprio curso do Jorge, eu acho que pelo fato deles serem húngaros, né,
eu não posso afirmar, mas tenho quase certeza que o Hax Pai tabelou lá com Mulholland Nagy, que aí a gente está falando de Bauhaus, enfim, o Mulholland, ele na Bauhaus, ele criou o departamento de fotografia muito parecido com o Jorge, que era para você documentar os designs, as propostas, a exposição. Eu acho que quando o Frederico Moraes chamou o Jorge, também era para documentar as exposições, reproduzir o acervo, né? E aí, assim como o Mulholland, ele reinventou, começou a criar uma nova fotografia, e eu percebi isso quando era 3x, 400 asas, que o Jorge disse que a primeira revelação seria 20 mil asas. Eu falei, pô, o negócio aqui é para maluco mesmo, né? O negócio aqui é diferente, né? Então, tinha essas experiências com o velho, né? Que era meio bruxo de laboratório, laboratorista. Né? O Hax Pai tinha um mau hálito insuportável, mas em nome do conhecimento a gente ficava lá próximo dele. Prende a respiração e vai, né? O Hax Pai, ele fazia técnicas de, posso até explicar depois, baixo relevo, alto contraste, já partia tudo do Kodalite, que já era um filme da Kodak em alto contraste, né? Baixo relevo, alto contraste, separação de tons, sanduíches, solarização, que é você acender a luz no meio do processo. Enfim, era tudo assim, a gente não sabia onde ia parar, mas eram experiências bandeirinhas surpreendentes, mascaramentos, né? Experiências surpreendentes que a gente via que era assim, pura alquimia, né? E acho que ele pegou isso do Mulholland, porque o Mulholland fazia isso não na Hungria, mas certamente na Alemanha, já vinha falando uns 30, 35, né? Então, eu só fui ver esse arco da história mais tarde, quando eu comecei a estudar, porque eu não tinha noção dessa conexão, né? E ele morreu, eu não perguntei, mas certamente a fonte vem dali do Mulholland, né? Muito eu bom. acho que anos 30 ali você tinha Mulholland e Man Ray, né? Que é assim, um arraso, né? Como o Man Ray estava mais nos Estados Unidos e França, eu boto na conta do Mulholland. Estava na Hungria. Tá certo. Né? A sua faculdade tinha aula de fotografia, não? Você foi estudando em paralelo? Era o Dante Castaldoni, que é o Sério? professor de todo mundo, né? Voltamos Você teve aula aqui. com o Dante? Teve aqui? Não, ainda não não aqui, mas ele já foi, ele foi é um querido. falado algumas vezes já aqui. Sim, ele dava aula para todo mundo, na UFRJ, na Gama Filho, comigo foi na Gama Filho. Mas quando o Dante entra, eu já estava fazendo estágio no JB. Eu tinha passado antes pelo... tinha passado pelo Dick Welton, que era um americano que andou por aqui também, tinha um estúdio. Sim. E a especialidade dele era traduzir, tinha que traduzir mesmo porque era difícil, né? O sistema de zonas, medição por zonas, daquele famoso fotógrafo que fazia a natureza. Ansel Adams? Ansel Adams. Medição por zona. Era uma cartela de Meu Deus. de cinzas imensas. Tons de cinza, né? Que a gente desenvolvia aquilo para tentar ter novas camadas, né? Mais tarde eu trabalhei com César Barreto, que foi laboratorista lá onde a gente tem o estúdio hoje, né? O ateliê. O Barreto também era desse campo aí, né? O César Barreto, que é o diretor de cinema, não? Estou confundindo. Não, tá confundindo. O César Barreto, ele está hoje trabalhando, acho que para o governo lá de Fortaleza. O César, ele pegava o meu projeto na lona, ele imprimia, né? E ele tinha uma interpretação boa, viajava muito e ele ia fazendo, né? Ele era muito perfeccionista, então ele olhava aqui, não, esse preto não está tão fechado, ele vinha com cotonete depois, passava, reforçador, é maluco, entendeu? Químico. Tanto que foi legal a loucura dele, que hoje eu tenho assim, mais de 100 impressões vintage, entendeu? Ah, que legal. São impressões analógicas que hoje em dia elas estão muito valorizadas no circuito internacional. Tem uma feira em Nova York que só vende vintage, enfim. Então, eu reclamava, mas ainda bem que eu guardei. Feito no projetor, não, né? Oi? Feitas no projetor, então. No papel fotográfico, ampliador. Papel fotográfico, isso, tá. Papel, em geral, Codabronid, né? Aqueles papéis. Aquelas caixas gigantes. Já tinha o Wilfor, né? Que era um papel melhor. Mas é mais difícil de achar aqui, né? Você tinha mas que alguém trazer. eu tenho impressões de
papel... Teu pai deve conhecer melhor. Sim. Papel. Eu passei a infância Você dentro do... conhecer isso. Não, eu conheço por um acaso, eu passei a infância dentro de um laboratório, então... Mas não sei se a audiência aqui chegou aos 60 anos. Não chega. Não, o fato é que tinha... eu tenho impressões de papel F, que era um papel brilhante, sim, que você tinha que passar numa esmaltadeira, ele ficava mais brilhante. Eu achava até meio cafona. Hoje eu acho incrível, porque quando você olha um papel brilhante, papel brilhante, isso vale alguma coisa e tal, né? Então, Bom, aí teve David Zing também, no Estúdio de Jardim Botânico. O David me ensinou um negócio fundamental no estúdio, né? Até porque eu não... no estúdio eu não trabalhei muito tempo, né? Também tive sorte, né? Porque fiz 3 ou 4 anos Ayrton Senna, né? No estúdio. Fazia as viagens, estava mais na minha linha de trabalho. Pelo JB? Não, fazia para a MPM, que era uma agência de publicidade famosa. Bastante parruda ali nos anos 80, né? E eles queriam... eu estava no fotojornalismo, mas eu tinha um certo repertório de luz, porque geral assim, né? Você faz rua, não faz estúdio, né? Tem essas... Como eu passei pelo Dick Welton, enfim, né? Por outras pessoas também, né? Aí eu tinha uma noção de estúdio, né? E aí eles queriam um fotógrafo com um perfil que eles chamavam testemunhal, né? Coisa de publicidade. O que seria um testemunhal? Me chamaram lá, você vai fazer, você vai fazer a linha da história, vai fazer o circuito, pista e tal, né? A primeira corrida que eu fiz sem filme. Mas, enfim, acontece. Você vai fazer o circuito e depois tem a parte de estúdio, que tem os layouts, né, a campanha, o plano de mídia todo, né? Era o que é Banco Nacional isso. Apesar da presença do Galvão Bueno, que queria invadir o estúdio, porque era amigo dele, dava um certo trabalho, mas a gente conseguia conviver com todo mundo, fazer as campanhas e depois eu descobri mais tarde quem renovava, quem me avalizava era o próprio Ayrton, porque eu conversando com o Armando, morreu antes dele, morreu de câncer. O Armando era o secretário executivo do Ayrton, né? Então era o cara que eu chegava no autódromo, é o cara que me dizia, você pode botar equipamento no motorhome, olha, você pode usar o motorhome se quiser descansar, você pode isso. Hoje não, porque o Ayrton vai ficar mais à vontade lá dentro. Era o cara que me dava toda a agenda e liberdade na medida do possível. E aí, estou falando do Armando por quê? Porque você descobriu que o Ayrton que te avalizava através do Armando. Sim, né? Foi o Armando que me falou, olha, o Ayrton vai renovar, que era todo ano, vai renovar o contrato, quer fazer com você. Eu falei, mas comigo? Pô, que ótimo, fico feliz, tudo ganhar bem, né? Ótimo. Tinha que... Revelava no Milan. Sim, porra. E o tom de azul do Banco Nacional, a paleta, você tinha que ajustar na temperatura de cor e no revelador. Quando a gente acertava o azul, a gente ficava 5 dias antes de fazer a foto fazendo os testes. Quando a gente acertava a paleta de cor da marca... nacional. Milan, ele falou, isso aí. Um banho só, deixa esperando, um banho só para revelar. O material do Ayrton. E a gente... também tinha que pintar. E ela era feito no estúdio da Taikon, que era um estúdio aqui na Barra Grande. Claro. Entrava carro, né? Enfim. A gente pintava, era um ciclorama, né? Era um fundo infinito grande. Ia fazendo esses ajustes antes, né? Equipe super treinada, né? Com assistente, então plano B, C, não podia falar, né? Tudo certinho. Não era para amadores, né? Era uma época que não era para amadores. Aprendi muito. Também eu já tinha visto alguma coisa em estúdio, mas era um trabalho que a diretoria do banco queria assistir. A gente botou uma arquibancada a 200 metros para o cara ficar vendo, né, para não atrapalhar. Eu entendi que tinha que botar uma mesa de ping-pong para segurar o Ayrton, porque ele gostava de jogar ping-pong. Vai demorar? Ainda tinha 5 fotos para fazer. Aí botava no intervalo. Ping-pongzinho para ele. Era grande, então a gente montava vários sets também para não demorar montando luz, né? E aí um dia o Ayrton falou, o Ayrton vai renovar ano que vem, quer fazer com você. Eu falei, pô, comigo que ótimo, pô, muito obrigado, mas por quê? Pergunta a ele. Aí, no dia da foto, era uma foto aqui na Nossa Senhora da Paz, numa loja,
que era o cartão de crédito do Banco Nacional, né? Então era uma cena que a gente veio antes de fazer a marcação, tudo certo. E aí o Ayrton chega num, sei lá, um Porsche, um carro importado naquela época, era um negócio assim, né? Ele chega sozinho, né? Sem segurança. E eu estava na porta ali olhando, né? Não tinha rádio, não tinha celular, vai chegar, né? Aí ele me vê na porta, sai do carro, dá um jeito, estaciona esse Calhambeque em algum lugar. E eu não sabia nem mexer no carro, né? Mas, enfim, nesse dia, no intervalo entre, acho que a segunda e a terceira foto, teve uma pausa, um café, eu falei, poxa, obrigado, o Armando disse que você fez questão de que tinha um rodízio, né? Sim, normalmente as agências faziam o rodízio para poder manter todo mundo. O Montenegro fez, Márcia Ramalho, tinha, né? Os clássicos. Não sei se a Isabel Garcia pegou alguma coisa. Era Isabel não, acho que a Isabel chegou a pegar essa época. Oi? Isabel chegou a pegar, Banco Nacional, acho que não. Talvez acho que mais o Milton. Ligado à moda, uniforme, não pode sei, ser. Né? Mas o Milton com certeza e a Márcia também. Sim, não, Milton com certeza. Oi? O Milton com certeza. Com certeza. O Milton é amigão meu, né? Tá morando lá na Serra. Tá morando na Serra ainda, né? E aí o Ayrton falou assim, é com você porque você é rápido. Olha. Eles adoram. Eu falei, rápido é você, né? Que Tamo junto. 300 por hora. Porque eu percebi, conversando com o Armando, que ele não tinha muita paciência. Aí era marcação no chão, luz pronta e... Porque você sabe disso, né? Você fotografar uma pessoa que não é um modelo profissional... Chega uma hora que a pessoa cansa. Não faz mais. Não tem mais. Não, ela pode até fazer, mas vai ficar muito ruim. São as primeiras. São as primeiras. Gestual, oba, tem o ápice do movimento, o cara faz uma, duas, três. O Ayrton não fazia mais de 3. Então você tinha que sacar que na primeira foto você já podia preferencialmente acertar. Também não era uma luz assim muito recortada, né? Era uma luz, contra-luz e tal, era mais para ele ficar à vontade também. E o problema dos tons de azul, que também eram complexos. Agora, a cena em si, no set de trabalho, era muito rápida. E essa velocidade, que às vezes acaba em erro, né? Acho que foi o grande ponto a meu favor, porque eu também vinha do jornalismo e o jornalismo na linha da história é tudo rápido, né? Então já estava preparado, né? Não, preparado eu não estava não, mas eu tentei imprimir esse ritmo ali. Percebi, né? Acho que a gente que trabalha na rua, a rua é uma grande escola porque você lê as pessoas de várias formas. Às vezes, como eu ainda trabalho basicamente na rua, né? Às vezes eu olho para a pessoa, que as pessoas não falam tudo, nem devem falar, né? Então você percebe, não sei, tem um sentido extra que você saca, entendeu? Eu, por exemplo, eu não peço autorização para nada, né? Porque hoje em dia não pode nada, pode tudo, né? Então o meu trabalho que eu fiz que marca um pouco o início do governo do Bolsonaro, ele se chama Exaustão. Eu resolvi fotografar os exaustores do Shopping Leblon, do último andar. Sim. Porque eles têm uma singularidade, eles não são padronizados, né? Não, para cada lado. Lá no G4, né? Sim, lá no estacionamento aberto. Eu aquilo, né? Me lembrei do casal Becher, alemão, que fazia toda aquela sistematização de chaminés, né? Do pós-guerra na Alemanha, né? Sempre gostei muito daquele trabalho, né? Eu conheci o trabalho depois que o trabalho também já tinha sido legitimado lá pelos agentes da arte e cultura, né? E eu não achava legal, comecei a estudar e aí eu comecei a perceber, porque às vezes a fotografia você não gosta, mas você põe no contexto da época, você começa a entender como é que o cara descobriu aquilo, né? Então, ou porque estava vivendo uma crise de representação da imagem que ele produzia, né? Tanto que esses Thomas Kusch, esses caras todos da Alemanha que vendem horrores, eram todos alunos do casal Becher, né? Uhum. Então, eu olhei aquilo, falei assim, poxa, eu poderia fazer uma sistematização de um tríptico, um políptico, né? Fazer um conjunto, né? Vamos ver como é que fica primeiro. Sim, vai fazendo. Vamos clicar isso aí. E aí experimentação. Hoje, isso tudo para dizer que hoje em dia me seduz muito mais
fotografar sem pedir autorização do que autorizado. Eu fico meio sem tesão. Assim. Eu acho que essa coisa de você burlar faz parte do trabalho, né? Tanto que eu estava tão concentrado naquilo ali, eu queria fotografar sempre às 8 horas da manhã, que o estacionamento está fechado. Ele só abre o último quando o G1, G2 está cheio. Já entrava escondido. Porque você não pode entrar no shopping antes. Eu fui lá outro dia, eles não deixam. O que eu fiz? Eu peguei um drone, decolei do Jardim de Alá ali, né? Eu fui para o telhado, para a cobertura, e eu marquei, eram 15 câmeras de segurança. Aí eu fiz um mapa das 15 câmeras, fui sozinho, sem câmera lá, subi, olhei, aí vi que tinham 2 giratórias. Eu descobri um ponto cego atrás de uma caixa d'água. Bom, isso para mim foi fascinante, trabalhar dessa forma. Acho incrível, fico excitadíssimo. Agente secreto. É lógico. Legal, cara. Com certeza. Porque eu não aguento mais. Eu fiquei pedir, 6 meses... Ligar na administração, mandar um e-mail para que ninguém vai ler. 6 meses pedindo autorização para subir num posto de salvamento em Ipanema, fazer uma foto do meu trabalho, Ninguém de Ninguém, da série. Eu queria fazer uma panorâmica lá. Vai no Salvamar, pede não sei o quê, papapá. Teve um dia que o cara foi ao banheiro, eu subi, fiz a foto, o cara me pegou, falei, estou descendo. Porque é o seguinte, que as pessoas não entendem, porque é normal do ser humano a gente ter medo, né? Ter medo dessas ordens, dessas leis que não existem, né? Uhum. Você vai fotografar um prédio, sei lá, se achou legal um prédio Art Deco, fazer uma foto aí e tal, entendeu? Você vai fotografar, o porteiro sai, não pode, é proibido, não pode, mas vocês perguntam por que ele não tem condições, nem conhecimento suficiente. Não sabe explicar. É típico do autoritarismo que vem crescendo, né? Sim. Então, não pode. Aí se você não tem um jogo de cintura, né? Eu acho que os fotógrafos têm que desafiar isso, porque tudo pode. O que vai depender do uso dessa imagem, é diferente, né? Exatamente. Tudo pode. Não vem com essa história que não pode, porque isso aí é muito cafona. Tudo pode, entendeu? Né? Então, você partindo disso, já que você sabe que você você é minoria, porque a turma do não pode é bem maior, então acho que cabe você sair por aí, né? E a grande glória do trabalho é que eu percebi o dia que eu ia ser preso. Me preparei para ser preso. Porque você vai ser preso. Chamou um fotógrafo para clicar, você sendo preso? Não. Você vai ser preso. Num shopping, vai dar em quê, cara? Nada. Eu tô fotografando loja, vitrine, entendeu? Vai dar em quê? Nesse shopping, agora atual isso? O shopping é bom. Você foi preso no shopping. Foi meu penúltimo trabalho. Por quê? Quando você pega no shopping, você não vai para a cadeia, você vai para a concierge, que é um lugar onde tem uma mulher máquina, um gerente. Ela quer saber o que você estava fazendo. Quer saber o que fazer. Mas eu sabia, porque eu tinha os exaustores na luz que eu queria, tudo certinho, no ângulo que eu queria, que é bem frontalismo, seguindo aquela linha alemã, tudo certinho, né? Com recorte de céu, né? O morro interligando, tudo certinho. Eu já tinha um mapa daquilo tudo, desenhei, tinha posição de câmera, tudo. Planejamento. Aí eu fotografava escondido, né? Mas faltava uma foto que era colocar num quadro só os exaustores e perspectiva. Eu falei, nessa eu vou dançar, porque tem a câmera que tá rodando aqui. Essa vai ter que ser a última. Aí eu me preparei, cara. Eu me vesti de consumidor cafona, entendeu? Botei uma camisa Lacoste que tinha um jacaré desse tamanho, que eu tenho horror, que a minha madrinha me deu, um sapato lá que herdei do meu pai, negócio de couro, de não sei o quê, entendeu? Fui assim, o consumidor bundão, entendeu? Cheguei lá em cima, aí eu fiz a foto, né? Eu já tinha uma mentira, né? Porque quando você está fotografando na rua, você tem que ter algumas mentiras. Sim. Né? Não é à toa que o Banksy, que é o artista inglês grafiteiro de rua, né? Ele tem uma frase que é maravilhosa, a gente pode ter ela como lema, né? Mais fácil pedir perdão do que permissão. É verdade, já me ensinaram isso. Primeiro então você clica, depois você pede desculpa. Salva a vida disso, não pode, desculpa. Foi mal, não sabia. Aí eu vi que a rampa, o barulho, 2 motos, segurança, falei, chegaram. Não dá para sair, não dá para pular lá embaixo, tu vai morrer, né? Então, plano B, aquele de contar a história, né? Bom, primeiro eles chegaram, né? Tava com uma lente da Canon, 100-400. Gigantesca, uma bazuca. Enorme, né?
com parasol, aquela coisa toda. Aí eles... não pode, não sei o quê, aquela coisa meio autoritária, né, do poder. Não, para aí, põe a câmera no chão. Eu falei, não, põe em cima da bolsa no chão, não põe não. Tá, você já começa... Agora, na medida que o cara vem muito, muito intenso, você tem que ir muito maneiro. Porque você está controlando a situação. Se você vai gritar, vai dar confusão. Sim. Né? Porque não pode, já falei, 1000 desculpas. Eu não sabia. Como eu não sabia? Eu falei, não sabia. Entrei no shopping e fotografar, pô. Mas você é um profissional? Eu falei, eu não sou profissional. Essa é sempre. Essa é a principal mentira. Então, o que você está fazendo aqui? Eu faço um curso de fotografia. Nossa, eu sempre uso essa também. Eu faço um curso. Você vê que a gente não tá errado ali. Eu faço um curso de fotografia e o professor pediu para fotografar hábitos, lazer na lagoa. Eu estava com medo, vim para cá, porque eu venho sempre aqui no shopping, vi que tinha essa vista, estou aqui. Mas com essa lente você é profissional. Eu falei, algum problema a pessoa ter dinheiro e comprar um bom equipamento? Já matei o cara ali, né? Preconceito, né? Sim, preconceito, E aí, não, porque não sei o quê, passava o rádio, elementa aqui com a câmera, não sei o quê. Se eu tivesse com o celular, podia, né? Aí fui lá na concierge, contei a minha história, entendeu? Fui embora, Ninguém montei te conhece, meu trabalho. Né? Pode dar problema? Pode, mas não vai ser um problema gigante, entendeu? Vai expor no shopping ainda. Risco, né? O pior é a censura, não pode, é impossível, não dá. Isso é que a gente, fotógrafo de rua, convive com isso o tempo todo. Então tem que saber jogar. E saber jogar, a mentira faz parte do jogo. Senão muito você legal. não evolui. Rogério, uma coisa, eu estou fazendo um trabalho, a Aninha até sabe, para um fundo de investimento de imóveis e tal, eu tenho feito essa semana. Eu tenho autorização dos donos do imóvel e toda vez eu sou parado dentro do... Com autorização? Não, trabalhando para o dono do imóvel, para o dono do empreendimento. E toda vez eu sou parado e o cara diz que não pode, sei lá o quê, manda ligar, eu tenho que parar. Ou seja... O não pode, você não precisa não poder. Já não pode de cara. Mesmo podendo, já não pode. Hoje em dia é isso. Eu já trabalhei só lembrar, porque não é só quando não pode. Virou uma regra não poder. Mas isso também tem a ver com a nossa cultura, drone também, agora. Você vai voar drone... tem a ver, eu acho que tem a ver com a nossa cultura, sim. Tem esse preconceito total. Com fotógrafo, né? Eu já tive esse problema também. Eu fotografava para aquele shopping, para 2 shoppings aqui do Rio, Uptown. Que eu era muito bem recebida por todos os lojistas, era o oposto um do outro. E aquele Shopping Américas no Recreio, cara, eu era barrada sempre. E era o marketing que tinha me contratado. Tinha que fotografar as vitrines. Vinham os seguranças correndo. Eu falei, gente, qualquer dia desses vão quebrar meu equipamento. Porque os caras vinham como se eu tivesse armada. O não tá aí. Podendo ou não podendo, ele já está aí. O fotógrafo tem que conviver com o não. E com a mentirinha do curso. Não, tô fazendo que é a minha clássica. É mais fácil. Mas é que a do curso é boa. A do curso é ótima, né? A do curso é sempre boa. Não, eu só estou fazendo um curso estudante. Pronto. Você comentou uma vez, acho que foi numa aula que você deu lá na pós, que você trabalhava no JB e que alguém tirava o fotômetro, né? Sim. Você estava contando a história de uma foto. Sim. Você pode falar de novo sobre essa história? Isso faz um pouco parte do repertório do mito do fotógrafo. Então a gente deixa para frente. Não, tranquilo. O meu chefe era um nordestino da Paraíba, assim, chamava Alberto Ferreira. Era um cara assim, completamente transgressor, porque já havia uma ideia de empresa de reengenharia que virou compliance, né? Na época que a gente estava ali no final dos anos 70, eu na condição de estagiário, nessa época, quem determinava o horário de fechamento do jornal era a redação. E a redação, todo jornalista é ambicioso, é romântico. Então era assim, às vezes o industrial estava esperando 9 horas, não vai fechar o primeiro clichê, as máquinas estão paradas, aí o editor, no rasgo de onipotência, eu falei, foda-se, pô. Está pronta a matéria, como é que o cara está com pressa, né? Só que isso dava um prejuízo assim, não sei de logística né? Gigante. $, por segundo, né? E o Alberto era esse cara que ele trabalhava numa época romântica. Eu, quando fui editor, a primeira coisa que eu recebia era a hora de fechamento, e quando eu atrasava, na minha mesa vinha um prejuízo que eu estava dando no jornal. Tanto que a gente fazia matéria de gaveta, né? A gente guardava. Claro. A matéria é boa pra caramba, mas
primeiro clichê jornal do interior, larga isso aí, porque eu dá prejuízo. Estou fora, né? Então, o Alberto era desse lugar. Então, a questão do mito fotógrafo, o fotógrafo incorporava que ele era o único que tinha exclusividade à cena e tal, e o Alberto, ele tinha lá na cartilha dele, né, alguns preceitos como esse, tirar o fotômetro, porque fazia parte da visão romântica dele de imagética, né, de que o bom fotógrafo... Lê a luz com o olho. O bom fotógrafo tem que olhar e entender a luz, entendeu? Segundo a asa do filme. Ele não tem que ficar no fotômetro, porque vai perder tempo com isso. Ele tem que ficar só no recortezinho, na criatividade. E quando ele sair, isso funcionou, porque ele tira o fotômetro. Você começa... Até hoje eu saio, eu vejo assim, depois que comecei a trabalhar com asa 100, né, umas 400 e 100, eu já sei mais ou menos qual é o diafragma, como é que tem que ser, porque a gente era condicionado a isso. Treinou, quando né? ele via um fotógrafo com um fotômetro, falava, você é uma merda, pô, tá usando fotômetro. Um cara meio, né, da antiga, né? Então tinha isso, era o fotômetro e sapato Vulcabras, que era um sapato que tinha uma sola de borracha, o fotógrafo não derrapar. Então ele tinha lá a constituição dele de como fazer fotografia. Então eu lembro que o equipamento chegava de Nova York, ou do Japão, Nikon, de Nova York já, né? Aquelas caixas, né? Com aquelas caixas douradas, né? Isopor. Ele abria aquilo tudo, tirava o fotômetro, mandava comprar um prisma sem fotômetro, botava ali e falava, agora sim. Agora eu quero ver quem é que deve. Quem é fotógrafo? Quem é quem? Besteira, Quem lê a luz. Folclore. Funcionou há muito tempo isso aí. Na verdade, você ganhava um tempinho ali, né? Porque você vai raciocinar na luz. Aí... Não, faz sentido para estudo. E, não dá, nem toda vez você consegue tirar um fotômetro do bolso e medir, principalmente na rua. Quando a gente saía para a rua, né? A gente já chegava no pátio do jornal, já olhava já 511, já botava ali. Não pode correr o risco, né? Normalmente a gente usava uma grande angular com foco infinito. Meu pai brincava muito com isso. Qualquer coisa, né? Quando eu era criança, tinha muito essa brincadeira. Essa aí, e aí? O que é isso aí? Que luz é essa aí? Ele ficava te testando? Não tanto, assim, mas fazia. Porque ele sempre sabia. Ele falava, tirava a onda dele lá, que realmente ele sabia ler. Ele falava, isso é tanto. Tá bom. Interpretar bem a luz. Eu adoro um fotômetro, um Seconic-zinho, me ajuda bastante. Eu uso muito para fazer luz de exposição. Sim. Faço a luz incidente refletida para você, quando o trabalho tem a mesma série, aí você consegue equilibrar a quantidade de luz, né? Tem a qualidade, que é fazer, mas ver se está tudo com a mesma intensidade de luz, porque às vezes você olha, tem muito mais luz naquela foto do que na outra. Muito legal. Você vai fazer sua pergunta clássica para ele? Vou fazer essa pergunta Manda clássica ver. Aqui. Qual foi a primeira câmera que você teve acesso, Jairo? Assim, qual foi a sua primeira câmera como fotógrafo ali? Provavelmente nesse curso do MAN. O que você começou fotografando com o quê? Foi essa, bem na adolescência, que era a Nikormat. Que o meu pai comprou de um sujeito que viajava. Assim. 35. Oi? 35. Nessa época tinha muito médio formato também, né? Nessa época tinha muito médio formato ainda também, não? Tinha, logo depois... Os 35 tomaram conta, mas acho que 70 você ainda tinha aí eu me casei com uma feminista nos anos... final dos anos 70, início dos 80, e ela foi para um seminário, um encontro de mulheres, mundial de mulheres, em Copenhague, né? E legal, vamos viajar, tudo bem. Só que eu cheguei lá, eu era o único homem num lugar imenso. E ela, Maria Luísa, se tocou. Eu falei, olha, eu tenho o Beto, amigo meu, que mora em Estocolmo, que é perto. Você não acha melhor ir para lá? Eu acho. Aí eu fui para lá. Aí em Estocolmo eu comecei a ver Hasselblad usada. Aí comprei os backs e tal, as lentes, 250, 150, a 40. 503? A 40, que é uma grande angular maravilhosa, né? E estavam lançando o back 6x4,5. 6x4,5, sim. Aí o Beto falou, vai sair, eu te mando. Um ótimo back. Página dupla, né? Deitada. Aí
ele me mandou depois. Mandou até pelo um amigo dele da embaixada. Ou em pé também, né? Em pé você fazia a página também. Dá pra virar, fazia a página em pé. Eu usei bastante também. Mas eu usei mais na Pentax. Eu tive uma Pentax 6x4,5. Pentax muito boa. também. São câmeras maravilhosas, né? Hoje você usa o quê? Hoje eu tenho Canon e eu falei com ela, eu tô com uma Sony que é mais leve. Então eu tô nesse movimento aí. 7R. De mudança. De mudança. E ainda tem a Hasselblad, porque ela não quebra, né? Sim. Nem vai quebrar. Época, olha só. Eu ia te perguntar, era 503, né? Já? Não, era antes, né? Era antes, não sei qual. CW. Sei lá, eu sou meio ruim. Eu também sou, mas acho que é o que a anterior a 503. Acho que a 503 sucedeu essa. Meu pai tem essas. Né? Essas são quebra, né, cara? Nunca mais. Não quebra. Tem as borrachinhas. Você viu lá, você viu? Eu vi. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira, a gente foi no estúdio outro dia, a primeira dele, que ele, não sei se é exatamente a primeira, mas ele guarda uma daquelas bem antigas dele, quando ele iniciou na fotografia. Ótimo. A gente tem 4x5 Linhof, a gente tem tudo de... Virou museu, né? Mas está lá. Exato, isso é ótimo. Memória, né? Sim. Quando eu uso a última vez que eu usei a Hasselblad foi em Cuba, porque eu queria usar ela em Cuba porque acho que combinava mais aquele país assim que ficou meio parado no tempo, com 6x6. Com filme negativo e tal. E aí eu testei antes, estava entrando luz, aí troquei as borrachinhas para vedação, né? Trabalhei muito bem, tranquilo. Muito bom. Muito legal. Eu tenho algumas perguntas, mas eu queria saber se você quer falar sobre os seus temas e a gente vai inserindo. Não, tá tranquilo. Toca aí que a gente vai levar. Então, queria que você contasse um pouquinho da história de como que você descobriu que a sua foto foi usada para fazer a estátua do Carlos Drummond de Andrade ali em Copacabana. Eu descobri quando o César Maia, prefeito, tirou o pano. Não te pediram autorização, né? E aí, inclusive, a gente pode linkar com um dos temas que você tinha sugerido aí, que é o direito de imagem, né? Não teve direito de imagem nesse caso, né? Nenhuma referência. Não teve nenhuma referência. A Ana fez uma observação outro dia aqui que deveria ter uma placa dizendo baseado na foto. Só uma breve correção. Sim. O direito de imagem cabe ao poeta e à família dele. No meu caso seria o direito de autor. De autor, isso. Não, mas não o pagamento do direito. Uma observação que é baseada numa foto sua, do Carlos Drummond de Andrade com o Rogério. Olha, eu acho que todo mundo, é natural todo mundo correr atrás dos seus direitos, né? É super justificável e tal, tudo bem. Mas eu acho que tem coisas que você não precisa exatamente ir nessa linha, né? Para mim, foi uma honra ter fotografado o Drummond em vários momentos. Eu até gosto mais da foto dele sentado no chão em casa, quando ele fez 80 anos. Para mim foi uma honra conhecer. Ele foi muito generoso quando eu apareci adolescente na casa dele, que eu queria ganhar dinheiro, fiz uns cartões de Natal com os poemas dele, fotos que eu inventei, né? Tudo muito literal, né? Ainda alterei o texto do poema dele. Corajoso. Eu lá com 16 anos, né? Ele entendeu que era um adolescente, autorizou tudo, um cara muito generoso, né? Muito compreensivo, percebeu quem eu era, né? Porque você não pode tratar da mesma forma uma pessoa adulta do que uma pessoa que está ainda na adolescência ou um idoso. Você tem que, né, saber, né? E às vezes as pessoas têm um padrão de conduta e jogam aquilo para todo mundo, né? Tem algumas nuances aí. Bom, ele foi muito generoso. Inclusive o escultor ficou sabendo na hora, ele achou que eu estava morto, né? Porque ele foi pegar a foto, não falou comigo, né? Quando eu apareci, fui convidado pela prefeitura, descobriram que eu era o autor da foto, e aí quando tirou, falou, mas é realmente a foto, né? O sapato de tecido de borrachinha na sola, aquelas coisas que eu reparava nele andando, né? Eu fiquei muito orgulhoso. Eu não me sinto em condições de abrir um processo. Eu acho que vai tornar aquela cena, que talvez seja a segunda estátua mais visitada do Rio, depois do Corcovado, né? E eu moro ali. Acho que até mais que o Corcovado. Você mora ali perto? Eu passo todo dia lá. Hoje eu cheguei lá, tinha um cara fotografando agarrado com ele, porque estava sol, porque estava quente.
Tá quente, o cara tá quentinho, entendeu? Então, eu me relaciono o tempo todo ali, passo ali. A gente podia fazer uma Depois foto queriam sua que botasse lá, né? meu nome ali. Eu acho que não tem que botar Não, nome você acha nenhum. que O não? poema dele já diz tudo. Eu sou um fio condutor, eu não sou Não, mas protagonista. eu não sabia que tinham te convidado. Se te convidaram, já é um. Te convidaram para. Não. Não, no dia do. Pegaram. Convidaram. Então não foi tão, não. Que a versão que eu sabia, talvez a Aninha tenha contado também muito en passant aqui, era de que como se simplesmente um dia você acordou, abriu o jornal e estava lá a sua foto. Eu fui convidado pelos editores na época, que era o Leonel Cássio, que está vivo, e o Salvador Monteiro, que faleceu, que era editores da Alumbramento, que era uma editora, que eram parceiros nossos lá. Fui convidado por ele. Nós assistimos a cerimônia juntos ali. Inclusive, quando o César Maia disse que nesse calçadão onde o poeta anda todo dia, nunca andou no calçadão, eu levei dele lá para fazer a foto, porque era para a Veja, e todo o retrato da área de cultura, da Veja, eles queriam levar para a praia, porque tudo que eles produziam em São Paulo era 4 paredes. Então, qualquer... Fernanda Montenegro, atriz, leva para a praia, para não brigar com... Deveria ser uma determinação do editor-chefe, do Gaspar, uma coisa assim. Para não ter problema, a gente vai para a praia. Né? E quando ia para a praia, era redundante, para a praia, aquele chamada crise de representação da imagem. Isso também está nos temas aí. Isso. Mas brigar com São Paulo, esse campeonato, não, vamos para a praia. Né? Eu tinha a ilusão de que ele andava ali também. Olha, eu tinha a ilusão de que ele andava ali. Não, quando o César Maia, num discurso assim, bastante emocionante e tal, começou a falar isso, os editores olhavam para o outro conhecido, falavam assim, andar na praia. Mas tem uma coisa interessante, que eu acho que é uma coisa que marca positivamente também, quer dizer, tem um certo humor, né? Que normalmente, quando a gente faz retrato da pessoa mais velha, assim, né? A gente para sentar ali, a gente senta e fala assim, tá, cruza a perna, a gente dá uma orientada, né, para facilitar a vida e para o cara sentir que tem uma condução, né, porque às vezes não dá certo, porque o fotógrafo não conduz e muitas vezes não dá certo, né, porque o cara não é um modelo e o fotógrafo fica mexendo na luz o tempo todo, o cara não tem paciência para esperar, né? Aí o cara vai morrendo e o fotógrafo não entende, né? Ele está muito ligado em luz, quer dizer, isso estamos falando aí de falta de experiência, né? Sim. Pedir para chegar mais perto do microfone. Estamos falando de falta de experiência, né? Mas isso é natural da vida, né? Claro. Mas é difícil dirigir. É difícil você ter essa equipe. Tu tem uma briga ali, né? Com você mesmo para tomar as rédeas do negócio, né? Principalmente com o Carlos Drummond de Andrade na sua frente. A gente tende a... poupar tempo, né? Por exemplo, quando eu fui para a praia, eu fiz um estudo antes... estudo de caso ali, como chegar na praia atravessando apenas 2 faixas de pedestre. Né? Claro. Sabe, pegar Bulhão de Carvalho, sair reto, vou ter que atravessar a Nossa Senhora de Copacabana, mas aí não tem faixa desse lado, você tem que também preservar a pessoa, você é meio responsável por isso. Sugeriu, a pessoa já está sendo generosa em aceitar, né? Então, mas quando nós chegamos na praia, eu com a ideia de imagem da Veja, eu sentei no banco, e só que estava de costas para o mar, né? Ele era mineiro, lá de Itabira, né? Então, eu sentei, assim, poeta, tá certo? Fica assim, fica à vontade, cruza a perna ou não, mas a posição é assim, de frente para os prédios, de costas para o mar. Ele olha para mim e fala assim, eu sou mineiro, como é que você ousa colocar um mineiro de costas para a praia, já que em Minas não tem mar, né? Aí, na hora, eu falei, não, vou fazer assim também, porque você tem que ser generoso. Porém, eu estou fazendo isso porque, dessa forma, quem vai desfrutar da enseada de Copacabana é o leitor, né? Senão fica uma massa de concreto atrás e tudo. Ele fala, então é em benefício do leitor. Mas vamos fazer outra também que é legal e tal, né? Que a gente joga por aí, né? Mas achei curioso ele cair a ficha nesse sentido, né? Um mineiro de costas para o mar, né? Eu sou família de mineiro. Muito legal. Faz sentido. Faz sentido. Faz total. Para eles o mar tem Praia de Mineiro Praia de Mineiro é Nova Viçosa. Praia de Mineiro é Bar, né? Mas Nova Viçosa. Nova Viçosa. É onde é a Praia dos Mineiros. Onde o Kreisberg tem
É verdade. Fez tudo lá. É verdade. Minha mãe mora lá. Ah, é? É, minha mãe é mineira. Conheceu ele. Sua mãe conheceu ele. Conheceu minha avó, eu conheci ele. Eu Seu tive pai com também, ele né? antes de morrer um pouquinho. Meu pai não conheceu o Krasberg, não. Não, mas seu pai é mineiro. Meu pai e minha mãe mineiros, e eu conheci, eu fui com a minha esposa no Krasberg, eu tenho uma foto com ele agora, pouquíssimo antes dele morrer. Olha. Minha avó era amiga e estava envolvida na cultura da cidade e tal. Mas agora ele faleceu, parece que o museu foi todo deslocado para Salvador. Ah, é? Existe o museu ainda, mas as obras foram para o governo do estado e estão todas em Salvador. Uma pena e também bom por um lado, não sei. E ele, como imigrante, tem uma história maravilhosa. Não, e ele é uma figuraça, assim, comigo foi super generoso. Queria sair de barco comigo, com a minha esposa, para mostrar o mangue, para explicar. Ou seja, assim, estava completamente disposto. Assim, por duas pessoas do nada que apareceram, tudo bem, era um museu, mas era a casa dele, ele já estava doente, ele não estava na casa da árvore, ele estava dentro do ateliê, descobriu que eu era fotógrafo, começou a tirar, pediu para os funcionários, ele não tirar já os plásticos para me mostrar. Olha. É uma figuraça. Que fofinho. Fofíssimo. Sim. Minha mulher falou a mesma coisa. Muito legal. Pode perguntar. Não, então, eu queria... Aí a gente estava falando a gente acabou batendo um pouco no direito autoral e nessa coisa, e você, antes aqui em off, a gente estava comentando, você tem uma visão hoje sobre isso, queria que você explicasse o que você estava me dizendo para os ouvintes, para entender. Eu acho que a gente está vivendo um novo regime de circulação de imagens no mundo, né? Sim. Onde as imagens já não têm o mesmo valor, porque a gente tem uma produção enorme, né? Porque hoje todo mundo fotografa, e não é ruim isso, porque é uma maneira da sociedade se automonitorar, né? Estava até citando o caso do Genivaldo de Jesus, que foi aquele sujeito que foi pego numa moto lá no Sergipe, né? E que a polícia rodoviária botou ele dentro do carro, botou bomba de gás e fechou, e ele veio a falecer, né? Eu, inclusive, na exposição que eu fiz recentemente, a gente chama, no ambiente da arte, a gente chama isso de resposta rápida. Tem um assunto, você cria alguma coisa para ressignificar esse assunto rapidamente, né? Sim. Também tem outra coisa que vem muito do fotojornalismo também, que é trabalho de enfrentamento, né? Você também... Então, nessa exposição, ocupei o centro todo, né? 9 salas, 2 salas, um tinha um trabalho de enfrentamento, outro tinha um trabalho de resposta rápida, que foi feito assim, em cima do laço, na semana que a gente estava montando. Essa última exposição. De dois estagiários de História da Arte, também foi muito legal esse trabalho de botar o Genivaldo numa sala. Inclusive é interessante porque é uma tendência, né? Quando a gente expõe hoje, a gente procura dialogar com o espaço expositivo, né? Uhum. Então, estava expondo no antigo Superior Tribunal de Justiça Federal, né? Antes da capital para Brasília, era ali na Cinelândia. Então, aquilo tem uma carga histórica enorme. Então, você colocar essa questão, esse trabalho, eu botei na cela, né? Que é quando o depoente, enfim, o sujeito era preso, estava no sistema carcerário, ele era colocado nessa cela para chegar na sala de sessões, que era o tribunal, né? Então, fiz questão de botar a imagem do Genivaldo dentro da cela. E aí, como eu tinha saído, estava recém-saído de uma pesquisa que eu tinha feito com a Anísio da Silveira, uma exposição grande, não sei se vocês viram no CCBB sobre a Anísio da Silveira. Não. Eu percebi nessa pesquisa que ela era uma grande frasista. Aí eu peguei uma frase que combinava com aquela cena, onde ela diz que o maior mal a frase assim eu não me lembro, mas a ideia de que o maior mal da humanidade é o preconceito. Preconceito com os doentes mentais, preconceitos com populações originárias, todas essas pautas éticas, né? Uhum. Essas pautas identitárias, né? Enfim, então eu coloquei, era uma cela, eu projetei uma frase dela, peguei um monitor de televisão e joguei no chão, entendeu? Aceso lá. Eu me lembro que os 2 estagiários que eu estava montando nas outras salas, falaram, resolve aí. Tem uma sala cheia de monitor. Eu falei, vê aí. Aí eu cheguei, tinha uns 10 monitores com a mesma imagem, né? Aí eu não queria
estavam ali experimentando, né? Sim. Mas com jeito eu consegui dizer para ele, ó, tá parecendo um pouco o paredão da Telerio, né? Que é muita televisão, né? Aí expliquei que nesse processo de expressão, depois que veio a escola minimalista, que a gente tem que poupar, ser mais sintético, né? Para ter mais contundência, porque cheguei lá, tinha uma cacetada de monitor, falei, pô, tudo ligado. Falei assim, é estranho isso, mas foi bacana. Mas você está falando, eu dei uma do direito de imagem, e aí do novo momento para o direito de imagem. Eu dei uma viajada aqui. Direito que foi de imagem, ótima. Nesse novo regime de circulação de imagens no mundo, né, eu acho que o grande nó está na questão do direito de imagem, né? Isso a gente vem notando aí nas grandes corporações, grandes distribuidores de fotografia e vídeo também, mas mais fotografia, né? Então, o direito de imagem ele é o grande nó da nossa história cada vez mais daqui para frente. Por quê? Não é que o sistema jurídico seja contra a gente, né? Porque o direito ele foi evoluindo em relação aos direitos do cidadão, da individualidade da imagem, né? Ele foi evoluindo e ele foi para esse lugar. Então, a gente não pode contestar esse processo de exigências, né? Essa nova modalidade de trabalho. Então, hoje você vai na praia, fotografa o sujeito, ele perfeitamente fala, meu direito de imagem, grita, né? Uhum. Bem comum. Enfim, isso tudo... eu sou da tese que na fotografia de rua também você tem que conversar muito, né? Porque às vezes você está fotografando um ambulante, o cara acha que você é fiscal da prefeitura, reage, você tem que dizer, olha, eu tenho um projeto. Às vezes você fala assim, o cara não vai entender de arte, não vai entender o que é um ensaio. Entende sim, você explicando, o cara entende. A gente fez uma campanha espontânea para o Lula agora com drone, os barraqueiros todos operaram lá, eram as faixas que tinha que abrir, fazer Lula com L, com tecido, sabe? Explicando, dá tudo certo. O problema é que na rua você tem que saber se comunicar, né? Sim. Então, acho que a questão do direito de imagem também está muito em função da comunicação, né? E a comunicação tem que ser sincera e honesta. Você não pode achar que está enganando alguém, né? Se você está ganhando dinheiro, diz que está ganhando dinheiro, sim. Se ganhar dinheiro, você dá um dinheiro para o cara. Ou já chega dando dinheiro, né? Fala, amigão, tem aqui tanto. Dinheiro, tem aqui tanto, um trabalho e tem aqui tanto. Exato. Pode ser também. Eu prefiro casa a casa, mas sim. Pode ser também. Não, casa a casa, mas você já sabe que aquilo tem um projeto, né, com financiamento, você vai lá e fala, amigão, tem quinhentão aqui para você agora. Isso aí. Quer fazer? Assina aí, por favor. Agora, o conteúdo que ele está assinando, eu acho que ele tem que ser assim também bem claro, né? Por exemplo, eu já fiz muitos trabalhos, né? A gente fez um livro para a Sport TV, eram 5 fotógrafos no Brasil inteiro, né? O primeiro a se rebelar foi o Walter Filme. Foi bom que tenha sido ele, porque ele era mais velho, mais cascudo, né? Ele falou, não dá para trabalhar com isso. Era o seguinte, você tinha que fotografar, era só torcida, né? Então você tinha que fotografar o torcedor, que está ali no momento mágico da vida dele, vendo o time dele, e era um contrato de 10 páginas. Caraca, ninguém vai assinar. Nós somos formados, estudando alguma coisa. E nem lê 10 páginas de contrato. Com palavras assim que ninguém entendia. O cara tinha que ler com dicionário. O cara está vendo o jogo do Flamengo ali, entendeu? Não vai ler, né? Então tinha que ser um negócio assim, eu fulano de tal, autorizo. Como eu fazia em escola de samba, né? Eu autorizo a minha foto na mangueira, no livro, olho nu. Pronto. Assina, bota o celular aí, beleza. Celular, entendeu? Um documento. Eu estou sem caneta. Vamos filmar aqui. Diz aí, eu autorizo o Rogério e tal, não sei o quê. Por R$500, sei lá, quanto você estipular ali, combinar com ele, né? Porque eu entendo o jargão do direito, ele tem que ter uma sofisticação mesmo, porque é tudo muito subjetivo. Mas na hora de bater o pênalti, eu autorizo, acabou. Entendeu? Então a gente tinha maior dificuldade de conseguir as autorizações. Cada um trabalhava com 2 assistentes, porque o cara viu que você fotografava, ficava meia hora lá tentando. Depois tentando conseguir. E o cara com a caneta na mão, vendo o jogo. Não, peraí, entendeu? E o cara estava assinando uma coisa que ele não estava entendendo. Se o cara não está entendendo, ele não deve assinar.
né? Então, tem essa questão também. Os contratos, às vezes, eles são muito complexos, né? Coloca 1000 cláusulas para sofisticar. Na verdade, eu acho que existe uma certa tendência de sofisticar para conseguir trabalho para o advogado parceiro da parte oposta, né? Porque faz parte do jogo. É sedutor, é interessante. Mas na nossa fotografia, eu acho que a gente tem que ser... Tudo bem. Pode ser que aquele conteúdo não contemple exatamente o percurso da foto, mas está atestado que o cara reconhece que foi fotografado, que recebeu um dinheiro. Isso aí é o ó do bobó, quer dizer, é o principal da questão. Se deixou fotografar e recebeu por isso. Oi? Se deixou fotografar e recebeu por isso. Se ele não entendeu o contexto, aí já é o... Não, você tem que também ter um pouco de bom senso, né? Se você está fazendo uma coisa que fere algum tipo de moral, aquele negócio, se você está na rua, você olha, fala, não, aí não dá. Lembrei uma historinha aqui. A questão é uma ética própria, você tem que ter um pouco esse conjunto de valores da sua moral, né? Com seu conjunto de valores, o que você estudou, o que a sua mãe te passou, seu pai, o que você entendeu, o que você acha que é ético, né? Porque você pode errar também por ignorância, né? Mas se você não você tem que ter um pouco de bom senso, né, nessas horas. Bom, bom, na questão da circulação de imagem, tem coisas assim que mudaram para que isso acontecesse, né? Eu acho que isso faz parte um pouco assim dessa proposta neoliberal americana, desse capitalismo muito forte que gera muita riqueza, né? De pensar sempre na questão do dinheiro, né? Então, por exemplo, eles inventaram o royalty free. O royalty free é legal? O royalty free é legal, né? Fotos de baixo custo e tudo. Só que no royalty free eles enfiaram uma emenda ali para tudo e para sempre, entendeu? O royalty free seria se eu colocasse as minhas imagens no banco de imagem. E que aí... você, quando o sujeito compra aquela imagem, ela é free, ela é royalty free. Ela pode ser publicada em qualquer meio, em qualquer tempo. Entendeu? Em que critério? A coisa vai melhorar. Ou piorar. Então você tem o royalty free, você tem o micro estoque. O que é o micro estoque? Falta $0,5, $1, entendeu? Para qualquer tempo, qualquer publicação. Só aquelas fotos de baixa resolução. Às vezes eles fazem uma resolução menor, maior, mas você questão da maneira que você entra. Você entra ali, coloca o teu material e você vai escolher, ou eles te propõem, depende de cada banco de imagem, mas uns formatos, né? Então você tem esse tripé aí, direito de imagens, microestoque e royalty free, né? Isso virou assim uma bomba, né? Então, o que acontece? Esses grandes grupos, né, em geral, são americanos, né? Sim. Porque aquela época da fotografia, do noticioso que eu estou falando, né, das grandes agências, a Magno virou uma instituição cultural hoje, né? Sim. Mas de mercado, eu trabalhei com CIPA, Gamar. Você chegava em Paris, né, na saída ali, isso do ramal do Brasil, eram sempre 10 motos para levar filme correndo, né? Quando teve o Batomuxa fundou aqui, Nossa, né? Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma demanda imensa os filmes chegavam por passageiro, né? A gente não tinha o que tem hoje na internet, né? Era por piloto, cada um tinha o seu esquema, né? Eu, por exemplo, sabia que tinha um cara no Leblon, Dr. Rissa, que fazia aborto, que meio-dia fazia ponte aérea, que ele fazia aborto de manhã no Rio e em São Paulo. Então eu falei, não sei o que você faz. Agora, meio-dia tem o Dr. Rissa. Ele leva. E o Contínuo já conhecia, o Dr. Rissa e tal, né? Porque você precisava identificar pessoas que faziam esse fluxo, não só Rio e São Paulo, como eventualmente Nova York, alguém, você tinha que ter As aeromoças, né? Tinha muitas aeromoças, pilotos. Eu lembro assim, com meu pai, eu pequeno, a gente indo buscar, entregar. Isso. Era sempre um aeromoço, um comissário, alguém que... Tinha as parcerias também, né? A antiga Varig, você chegava no balcão da Varig, sou brasileiro e tal, mandar, vai no malote da Varig, seguiu no malote da Varig, chegar amanhã no Rio de Janeiro e tal, um número tal do conhecimento, quer dizer, tinha todo um serviço até para...
colaborar com a imprensa, com esses meios, né? Enfim, então bom, isso foi mudando, é natural. A imprensa era muito forte e bem vista nessa época também. As pessoas não questionavam muito também, né? A imprensa nesse momento, você tinha um filme, precisava mandar. Hoje em dia, se você fala para alguém que precisa levar um filme, leva essa imagem, sei lá, que as pessoas hoje estão todas desconfiadas. Estão meio desconfiadas. Nessa época não tinha. Se você fazia parte muitas vezes o passageiro botava ali na sacolinha, chegava, desembarcava e esquecia seu filme. Era um horror. Entendeu? Porque se tivesse celular, o cara sai 9 horas. Alô, não esquece filme. O cara esquecia. Não é da responsabilidade. É da responsabilidade, mas não é da rotina dele. Né? A gente extraviava muitos filmes. Né? E aí tinha muita competição também, né? Às vezes o filme não chegava porque o cara na saída era da outra agência, chegava o filme, jogava no lixo, tinha de tudo, né? Competição. Outro fotógrafo. Mas o fluxo de imagens nos anos 70 e 80, né? Que foi o auge das agências de contexto noticiosa, né? Não agência diária como Reuters, France Press, agências de matéria de fonte, de pautas, né? Era imenso. Dava muito dinheiro. Você não encontra hoje, em geral, esse movimento aconteceu na França a partir dos anos... aí já vem depois da Segunda Guerra, né? Vem Cartier-Bresson, Robert Capa, aquela turma toda, né? Você não encontra hoje fotógrafos já de terceira geração desse movimento trabalhando, né? Porque não... É um mercado que não dá mais o dinheiro que dava. Né? Então, se o cara recebia aqui, não recebe mais, ele vai querer mudar de profissão. Porém, você tem toda uma geração que vem fazendo, é legítimo, né? Vem trabalhando, muito bem, por sinal, né? Que são profissionais, né? E que dá muito mais velocidade hoje por causa dos meios, né? Internet. Então, é um trânsito muito intenso, mas com uma demanda menor. E alguns fotógrafos se desinteressaram porque julgaram que estão ganhando pouco, ou foram fazer outras coisas, enfim, né? Porque hoje também é interessante observar que a fotografia ela opera muito o campo simbólico, né? Então você tem o capital simbólico e o capital financeiro. Você precisa do dinheiro para viver, né? Mas o campo simbólico ele opera de 1000 outras formas. No ambiente que eu falei, o que a gente está fazendo aqui é micropolítica. Por quê? Porque a gente está tentando constituir um circuito através desse caso, desse case aqui, entendeu? Então, hoje isso é muito potente. A gente tem movimentos de favela, de fotógrafo comunitário, você tem pautas identitárias. Eu, por exemplo, eu sempre tinha assim, um pouco de consciência jornalística, falava assim, ninguém fotografa a Rocinha, né? Às vezes eu falo, tem que ir lá na Rocinha, fica um negócio vazio, faz parte, né? O pessoal vem para a praia também, então, hoje não, você tem, em termos de produção imagética, a Rocinha é autossuficiente, a Maré, Alemão, entendeu? Inclusive o Dante lançou um livro recente agora sobre a Rocinha. O Dante está na cabeça desse movimento, porque hoje as pautas identitárias, né, das populações originárias, do negro, da mulher, elas são pautas emergenciais, porque a partir do momento que o mundo político, assim, em termos de governo mesmo, né? Quer dizer, hoje a gente está num momento assim conservador, que o nosso presidente, infelizmente, ele é bastante conservador, né? Muito. E pouco, vamos ser claro, pouco estudado, né? Ele não tem muita percepção das coisas. Verdade. Eu acho até que ele tem um grau, ele é psicopata mesmo, mas enfim, chegou lá, tudo bem, é legítimo, vamos com ele. Agora, no momento que esse regime vigora, que aniquila toda a produção cultural, acaba com tudo, né? Eu tive sorte que meu livro desse ano, ele entrou ali com o apoio do Bradesco, mas o meu agente em São Paulo, o meu editor, que era o João Farca, falou assim, os outros projetos ele cortou tudo. Se foi aprovado, 24 horas antes, passou... O último ali. Estamos rodando o livro. Caramba. Entendeu? Mas quem vive de edição de livro, né? Que é uma cadeia produtiva grande, né? Então,
aqui no Rio isso é muito importante, né? O mercado criativo, né? Sim. Essa coisa Sim. é muito importante Cidade. para nós. É um polo Então, criativo. isso foi mudando. Agora, na medida em que você tem uma governança conservadora, né? Você tem também a economia criativa, né? Radicalizando, vamos dizer assim, radicalizando não é a palavra, mas operando de forma mais ousada, né? Então, como é que a gente faz para não ter preconceito? Vamos trabalhar com as pautas identitárias, vamos fortalecer as comunidades, vamos, né? Porque a gente sabe que isso não acontecendo, um mundo injusto não é interessante para ninguém, entendeu? Então, são pautas emergentes que foram sempre abafadas, e desse governo, como ele abafou demais, né? Aí as pessoas que operam nesse outro campo, no campo da criação, né? No campo da expressão, né? Visual, mesmo que seja de texto, né? Elas começam a ter uma posição política mais definida para dar uma equilibrada. A sua foto dos surfistas de trem tem esse contexto para aquela época, não? Eles eram bem... Está nesse contexto, mas naquela época era muito mais livre. Hoje seria um próprio surfista que ia tentar fazer a foto. Né? Entendi. Eu acho que... seria ele... Eu não vou mais em favela. Já fazia parte da F4? Essa pauta do... Foi. A F4, para quem está ouvindo a gente, isso, né? Ela foi uma agência daquela época, a gente está falando do boom das agências, né? Embora o mercado brasileiro não fosse muito aberto para esse tipo de proposta, mas é um grupo de fotógrafos, que a gente chamava de fotógrafos independentes, né? Por que independentes? Porque a gente queria independência, enfim, nas pautas, gerar né? nossas próprias pautas e distribuir nossas pautas e fazer a nossa própria venda, sem intermediário. De quem surgiu a ideia? Ou foi uma coisa coletiva? Nair Benedito e Juca Martins de São Paulo. A F4 tinha São Paulo, Rio, Brasília, e tinha o Zeca Pinheiro Guimarães em Nova York. Distribuía e fotografava. Eu vi uma foto na pós, era uma galera. Tem. Muito legal. Depois eu vou. O grupo se reuniu agora porque o Ricardo morreu, faleceu, né? Um acidente de carro. E aí o pessoal veio para o Rio e a gente, depois que acabou a cerimônia, a gente foi para o... Pô, quando tiver de novo, chama eu, estagiária, só para registrar, porque isso é histórico, né? Totalmente histórico. A gente foi para o Adonis, claro, que é um boteco lá sensacional. Onde é que é? O Adonis me fugiu da cabeça também, mas um boteco famoso. Ali no ramal da Avenida Brasil, ali para cima. Irajá? Não é Irajá, não. Mas enfim. E como estava todo mundo voltando no mesmo dia, né? Vieram exclusivamente para o Inter, então a gente percebeu no velório que o primeiro que voltava para São Paulo era a partir das 8. O velório foi 5, aí fomos lá beber o Azures. Então, aí fotografamos todo mundo, o grupo junto, né? Que a gente não se encontra quase. Muito legal. O Na-Lona também fazia parte dessa pauta ou não? Era já uma coisa sua? Benfica, exatamente. Recomendo, né? Adonis é famoso, Parece que o pessoal de cinema que vai muito lá. Sim, famoso. Não, é bem famoso. Não sei se eu fui, mas eu já vi muita gente falar. Vamos levar lá. Você vai gostar. Com você eu vou em qualquer lugar. Que isso. Olha, estava falando da F4. A F4, ela tinha um conselho, toda uma hierarquia, um código de conduta e tal, né? Pessoas de esquerda, né? Eu era talvez o mais comercial, porque eu já fazia o Ayrton Senna dentro da F4. Olha, que chique. Mas eles não reclamavam não, porque eu deixava 30% do que eu ganhava na agência. Né? Mas eu também fazia outras pautas, enfim. Eu nunca tive assim um foco único, entendeu? Como não desvalorizando o foco, mas, por exemplo... adoro isso, era a minha próxima pergunta. Fotógrafos da F4 que só faziam trabalhos, né? Generalista. Trabalhos políticos e de conteúdo social mesmo. Eu também fiz. Mas eu era mais... rodava em todas, né? Aquela coisa que você falou. Eu sempre fui um fotógrafo generalista, assim, como fotógrafo de ofício, né? Eu sofro um preconceitozinho hoje. Hoje todo mundo é meio... Especialista em alguma especialista coisa. no óculos do Rogério. Entendeu? O cara é o cara que só faz aquilo com aquela luz. Meu pai me ensinou que pagando bem e eu sabendo fazer... Vambora. Então, eu sei fazer, eu faço. Eu espero, eu acho que eu nunca tive... Lá no Barão do Flamengo 22, você tinha o Randan, Geraldo Melo, João Bosco. Grande prédio.
Eu ia tomar café com o Randan. Tinha agência de modelo, tinha o que você imaginar, tá tudo ali. Aquele prédio onde está a Atiba? Onde era, na Barão do Flamengo. Na Barão do Flamengo, tá. Aí tinha o Richard Romero também, lá atrás, que chegou de Nova York. Pai do Bernardo Romero, que virou um super diretor de arte agora. Também. No terceiro andar tinha um que tá na... Esse, tá nas agências de Nova York, diretor de... Qual o nome dele? Bernardo Romero. Bernardo Romero, exatamente. É um grande diretor de arte daqui, foi da Arte Então era o seguinte, a turma do 502, F4, os caras só pensam em... Pessoal de esquerda aí, anda de tênis, né? Aí o F4 olhava para o Randan, o pessoal que fica tomando uísque lá em cima, dando uísque para diretor de arte. Tinha isso. Eu nunca tive isso. O Randan, quando começou a revelar 4x5, você sempre foi o Randan híbrido. Me chamou e falou assim, grande fotógrafo, sexta-feira o laboratorista já revelou 4x5, vou botar umas colgaduras e fazer um teste. Deu certo, revelava com a gente. Aí ficou, tá se relacionando com o Randan? Eu falei, o Randan é super simpática, cara. Super simpática. Inclusive... Tem o menor problema, porque não bate com a gente comercialmente, ele faz outra coisa. De estúdio comercial. Eu almoçava com o Bosco, eu sou amigo do Geraldo Mello até hoje, o Richard Romero trabalha comigo na Atiba, chegou de Nova York, me liga. Eu nunca fui, assim, pelo menos nessa área, preconceituoso. Sabe? Muito legal. Fui educado para isso. A Atiba é uma agência que controla as imagens, que detém, sei lá... Atiba, ela era uma agência. A Atiba foi uma fusão da Câmara 3 do Cláudio Maia, que foi meu sócio, era um alemão que faleceu. Ela era uma fusão da Câmara 3 com a F4, o que sobrou da F4, que era eu e o Ricardo Azores, né? Aí virou Atiba, sugestão do Azores, do nome, né? Mas ali foi no finalzinho do movimento das agências. Uhum. Então, não faz mais sentido você definir o que a gente faz como agência, porque não existe mais agência, né? Se existe, o cara é sofredor, porque não tem mais, essa demanda. Vai para fazer uma foto não sei aonde, no Equador, um assignment, um cara que liga de Nova York, até tem, mas não a nível de agência mais. Uhum. O circuito de agência ele foi desmobilizado em função disso que eu falei aqui, da circulação de imagem. Né? Quer dizer, você fazer estoque e fazer news, né, assignment, isso tudo, essas palavras sumiram do mapa. Né? Então seria um banco de imagens? Também não, porque um banco de imagens seria até vergonhoso, porque 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 a gente ficou na pré-história do negócio, porque a gente não trabalha com royalty free, a gente trabalha com plano de mídia. Se o cara vai reutilizar a foto, vai ter que pagar, entendeu? A gente dá uma licença de reprodução de imagem que é confiável, porque às vezes o cara compra para royalty free, vai dar um problema lá na frente. Não, a gente está tudo bonitinho. Se o cara pergunta, essa foto posso usar, eu quero exclusividade, já foi usada, eu tenho toda a veiculação dela, todo o uso dela na história da foto, arquivado, eu digo para o cara. Se ele compra uma foto de royalty free, vai ver que ele bota no rótulo de uma cerveja, como já aconteceu, e a foto fazia anúncio de uma sauna gay, nada contra gay. Sim. Na Alemanha, só que o dono da cervejaria era machista, deu uma confusão danada, entendeu? Cara. Então, esse tipo de risco, que é um pouco desse capitalismo neoliberal que avança no sentido do dinheiro, isso acontece porque os problemas jurídicos que dão, em geral, não chega a 2% do faturamento, então compensa. Eu aprendi uma coisa, aqui no passado era a Keystone, que era um grande banco de imagem internacional. Um dia eu liguei para o Jorge, eu posso ir na bancada de venda ver como funciona? Pode vir, Atiba não compete com a gente. Fiquei lá olhando e o cara vendendo as fotos, falei, direito de imagem, cara. O negócio é vender. Caraca. Aí no quinto delito ali, no sexto, falei, mas vem cá, não dá problema? Pergunta lá no jurídico, é a última porta do corredor. O meu negócio é vender metas, né? Aí eu falei, fui almoçar com o Jorge, que era o gerente, me apresentou o jurídico, falei, não, dá, mas o faturamento mais dinheiro maior, compensa. Tem jurídico aí, o advogado defende, paga a indenização. 30 anos para sair alguma coisa. Só que essas indenizações cresceram muito ultimamente, por conta do desenvolvimento do campo do direito da imagem. Então, mas mesmo assim,
você pega uma Getty Image, uma Adobe, vende horrores, né? Sim. Então, Tem estoque na vida. o negócio não é muito assim Você compra correto do ponto de vista ético, mas é um faturamento imenso. Então, a Atiba, a gente diz que virou um acervo de terceira geração. A gente trabalha num regime de circulação controlada, que raramente alguém tem interesse, entendeu? A gente trabalha com uma pessoa que faz o financeiro, um cara que faz indexação em inglês e português, e a financeira agora, como as demandas não são muitas, né? Vamos botar aí, em média, 4, 5 fotos por dia. Tem dia que dá 10, às vezes dá uma, mas a média é 5 fotos por dia. Dá para controlar. Não é aquele fluxo imenso que você fica... A foto está perdida em tal lugar, não, a gente sabe. Tudo digitalizado? Sim, tudo é um processo de digitalização scanner, permanente. A indexação é feita por pessoas que estão inseridas na cultura brasileira. Eu costumo dizer que a Atiba... Porque o Brasil é um país continental, né? Eu sempre digo para os fotógrafos. Na verdade, eu até vou falar no Jardim Botânico daqui a 2 dias sobre políticas de acervo, mas eu sou mais um gestor de fotógrafos, né? Eu oriento, digo, por exemplo, uma frase que os fotógrafos sempre comentam, é que eu falo assim, uma igreja no interior de uma cidadezinha na Paraíba vale mais do que a foto do Cristo Redentor. Ou seja, a gente tem que sair do Sudeste, o Brasil é imenso, entendeu? Então, por exemplo, é importantíssimo ter um fotógrafo na Amazônia, é importantíssimo ter um fotógrafo nos Pampas, no interior de Minas Gerais, fazendo do agronegócio, porque você tem que... vai para o Mato Grosso. É importantíssimo porque o Sudeste está congestionado, né? Então, esses fotógrafos, eles, em geral, vendem hoje mais do que... a não ser que o cara do Sudeste, Rio, né? O filho do Cláudio Marigo, Vitor Marigo, um grande fotógrafo, que viaja muito e faz muita coisa, faz Sudeste e tal, aí ele consegue ter uma venda razoável, mas a gente ficou nessa pré-história, a gente trabalha todo controladinho, entendeu? Entendi. E como o fluxo é pequeno, e acho que tem também, nenhum empresário pegaria o acervo da Atiba hoje, né? Como negócio não compensa. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade com a memória. Sim, eu costumo dizer que a Atiba ela é uma agência da cena brasileira, entendeu? Então é importante você ter foto em Roraima, em Rondônia, entendeu? Cobrir o país, né? Os fotógrafos geralmente são de origem documental ou são jornalistas. Né? E fotógrafos que hoje são super reconhecidos, né? Que na época podiam ser muito jovens e não terem nome ainda, e hoje em dia representam também. muito pela sua trajetória. Em geral, quem edita o portfólio sou eu, converso muito com os fotógrafos, porque eu aprendi muito a entender a cabeça de fotógrafo no campo. Como aquela história que eu te falei da comunicação. Sim. Eu fui paraquedas várias vezes no jornal, porque eu tinha editores que nunca tinham ido para a rua. Eu tinha um amigo, Marcelo Iuca, né? Que dizia que a gente ia para as reuniões, a gente fazia campeonato de futebol interfavelas, ele coordenava tudo. E às vezes vinham umas opiniões assim, da Secretaria de Cultura, falou assim, Roger, visão de ar-condicionado, tira esse cara da nossa frente. O cara está com visão de ar-condicionado. A CUFA, isso né? É um fato, né? Oi? CUFA, não é? Acho que ele era um dos fundadores originais ali na formação original. E tinha também um delegado que ajudava muito na delegacia na Tijuca, um cara muito bom, um policial muito interessante também, que operava com ele. Né? Mas trabalhando no jornal, né, às vezes um fotógrafo ficava 4 dias, assim, não sei se vocês lembram disso, um caso antigo, um avião que caiu, estava voando de Manaus para Belém, caiu do comandante Garcês, era um piloto. Hoje o Garcês, eu acompanho, o Garcês foi absorvido, mas ele só pode transportar carga, não passageiro. Ele botou lá o GPS errado, que estava ouvindo um jogo do Brasil, uma coisa assim, e voou fora da direção, o combustível acabou, ele não sabia onde estava, perdido, caiu. Né? Caramba. Nessa época, o fotógrafo mais próximo que a gente tinha para mandar era de Brasília. A gente mandou o cara embora. Vai na Defesa Civil, se vira, né? Dá dinheiro para o cara, equipamento, o que você quiser, está vacinado, vai embora, entendeu? O fotógrafo tem que resolver. E esse cara perdeu o contato, estava preocupado. Quando ele ligou para a redação,
ele conseguiu um telefone numa fazenda próxima de onde tinha caído o avião, ele ligou e atendeu um editor que não tinha muita visão de campo, né? Um cara mais... trabalhava com política, editor de fechamento de matéria, excelente, sabe, do riscado, mas o cara não tinha noção A problemática. Aí o fotógrafo liga, né? O cara, preocupado porque não vinha a foto, deu uma bronca no fotógrafo. Toma aqui há 3 dias, você não faz sinal, não manda foto. Bom, o fotógrafo mandou ele. Tá todo machucado, com fome, né? Mandou ele para aquele lugar, né? E não queria mais falar com a gente. Queria ir embora, desistiu da profissão. Tô aqui. Tô no meio do mato, no meio da selva. Cadê a foto? Olha. Eu com fome, o cara com febre. O cara me mandar um cheque, pô. Aqui eu não consegui falar com o Josimar, que era o fotógrafo. Acho que era o Josimar, não consegui falar com ele. Aí fiz uma ponte, fiquei sabendo que tinha um fotógrafo do estado de São Paulo que estava correndo junto com ele. O cara do Estadão tinha um contato. Resgatei, falei com o Josimar, eu já entendendo o que estava acontecendo. O editor que fez isso não tinha noção, porque se ele tivesse não faria, com certeza. Né? Eu percebi na hora, né, que já cheguei perto disso, você sabe qual é a natureza daquilo, né? Cheguei na hora e falei, Josimar, Rogério, eu falei, Josimar, é o seguinte, você está precisando voltar para casa, se cuidar, 15 dias, vir de férias, diz para onde você quer ir, com quem você quer ir, que eu já estou providenciando isso aqui, sem pedir até autorização do diretor de redação. Você não sei o quê, para começar a conversa com ele, não queria conversar mais nada. Né? Claro. Então, eu tenho uma certa facilidade a adquirir na conversa com os fotógrafos. Experiência, né? Porque fotógrafo, como todo ser humano, é vaidoso. Extremamente. Bastante. Quando a foto é boa, você tem que dizer pro cara, foto é ótima. Sim. Vou botar na capa do site, a tua foto é linda, entendeu? Manda um texto, vou pesquisar, vou reescrever, entendeu? Você tem que perder um tempo. Se você gosta de fotografia e gosta de fotógrafo, lá no jornal o pessoal dizia, quando eu cheguei, que eu gostava de fotógrafo, porque cheguei tinha sérios problemas, né? Que tinha passado por uma crise no setor, né? Eu ia ao banheiro, os fotógrafos vinham atrás. Rogério, você vai fazer xixi, vai um monte de gente contigo, vai todo mundo urinar lá. Eu falei, tá tudo bem, entendeu? Porque era reunião no banheiro, onde dava tempo, na lanchonete, né? Até acalmar um pouco, porque havia uma certa indignação com algumas coisas, alguns preconceitos. O fotógrafo é indignado também. E eu tive essa oportunidade, me deram carta branca para... melhorar, tentar... Eles tinham noção que o ambiente ali estava meio esquisito, se deteriorando. Né? E eu consegui lá, me esforcei, fiz e tal, mas melhorar um pouco. Mas eu faço isso com o maior prazer. Eu não consigo admitir como é que um sujeito vai fazer uma leitura de portfólio e fica dando patada no fotógrafo. Eu não consigo entender. Adorei. Isso. Porque, primeiro, é o ponto de vista dele. Sim. O trabalho pode não ser bom, mas, então, no mínimo, se é um consenso que não é bom, ele tem que ser educado para reorientar aquela pessoa. Já vi o cara falar, pô, isso aqui não presta. E nem explica por quê. Entendeu? Isso não existe. Quer dizer, existe, mas não é a maneira mais correta de se fazer, entendeu? Porque todo mundo já foi ruim uma vez na vida, todo mundo já quebrou a cara, eu já fiz, como eu falei, Fórmula 1 sem filme, né? Sim. Então, isso acontece, você erra, entendeu? Não custa nada. Não é todo mundo que sabe dar feedback, né? Mínimo generoso, né? Sim. E nesse ambiente que o sujeito não ganha muito bem, né? Você não vê o fotógrafo milionário, você vê o fotógrafo muito bem sucedido, assim, quer dizer, razoavelmente bem sucedido, quando ele tem uma... como é o seu pai, né? Tem um grande repertório, isso mesmo. Então, são 50 anos fazendo isso desde os 14 anos, todo dia. Brinca nas 11, tem psicologia com o cliente, tem condução de direção com o modelo, sabe conversar, sabe relacionar, sabe identificar os problemas da atividade, né? Aí o sujeito não tem outra opção, né? Ele começa a fazer algum tipo de riqueza que é merecido. Sim. Né? Mas, em geral, 90% faz porque gosta e vai ganhando, vai vivendo como pode. Né? Então, não entende que tem as outras etapas também, né? Vai? Não entende que não é só clicar, né? Que tem outras coisas. Não, clicar é um detalhe. O apaixonado, que é o romântico, né? Que eu sempre brinco com a Aninha aqui, que
a minha visão da fotografia é muito menos romântica do que a maior parte dos fotógrafos, porque Sim. aquilo era a profissão do Seu meu pai, ambiente. tirava meu pai de casa. Então, Sim. era o trabalho igual o engenheiro ou o médico, o pai sai de manhã e vai embora, meu pai ia embora para fotografar, Sim. e aí eu me meti dentro do estúdio porque eu queria ficar com ele. Sim. Então, essa é a minha história de ter... E ele nunca ensinou, eu fiquei vendo ele Não, mas fazer. a melhor coisa é você ficar vendo, porque você vai Exatamente. deduzindo e vai se formando sim, sozinho. Nunca ensinou, até maldade dizer isso dele. Não, mas acho que você mas ele não me observou dava muito. aula, nunca me deu aula de fotografia. Né? A aula era ele fazendo, era isso aqui eu faço assim. E pronto. Você vai, eu fui aprendendo por osmose Claro, e tal. mas é isso. Assistindo ali. Mas o fotógrafo, em geral, ele tem uma visão muito romântica, né? A Ana é professora de fotografia. Então, o cara que, sei lá, pediu demissão do emprego, ou tá tendo uma... Aí o cara fala, agora eu vou ser fotógrafo. Cara, tem uma parte aí que tá envolvida na história toda que o cara não enxerga. O cara tá pensando no... Aí eu faço uma piada aqui que minhas inspirações são meu pai e o Jorge Tadeu. Então, o cara tá pensando no Jorge Tadeu, da novela, entendeu? É o fotógrafo do Pantanal, que tá com a câmerazinha. Tem uma que Leica vai namorar caríssima. modelo e que vai... Não que você não pode, os fotógrafos namoram modelos e tem uma parte romântica linda, né? Mas tem uma parte braçal Com certeza. de limpar, no meu caso de estúdio, lavar. É muito mais, você varre muito mais o estúdio do que você fotografa. Você, E relacionamento limpa com o cliente. a câmera muito mais, e toma patada Entender de o diretor de cliente, arte. Né? Ouvir, saber ouvir o que ele quer, entendeu? Isso é o mais difícil, eu acho. É muito difícil. Não é muito difícil, é um desafio, né? Também decodificar aquilo para você entregar, porque não necessariamente o cara está dizendo o que ele precisa, né? Porque ele também não entende de fotografia. Sim. Ele está dizendo uma coisa também lúdica da cabeça dele, eu queria isso e aquilo, você... E a responsabilidade, muita responsabilidade. Total. Mas a imagem da pessoa. O ambiente de trabalho do seu pai, de certa forma, um pouco seu também, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Que os fotógrafos românticos falam, não gosto de layout, ficar fotografando com a cabeça layout. de diretor de arte, mas tem uma coisa muito interessante que é profissional, né? Você abre a foto que foi feita ali na tela, o diretor de arte aprova na hora, entendeu? Às vezes o ambiente não é muito profissional, eu, por exemplo, já me recusei a fazer algum tipo de foto, que, vou falar, na fábrica de colchões, né? Parece que o dono da Ortobon, o dono era muito exigente, né? Muito exigente, e já vinha com uma história de tropeços, né? E a agência era até aqui na Barra. E eu fui na agência, eu não queria fazer o trabalho sozinho, porque era colchão pra cacete. Aí chamei o Rogério Faisal, que alugava o nosso especialista em publicidade também. Até hoje, está fotografando até hoje, Faisal. Você topa fazer, a gente divide, alterna. Era o segundo trabalho que eu estava dividindo. A gente fez uma revista americana sobre... Não, ela ia ser da Reader's Digest, que era sobre comida, né? Alimento, culinária e tal, que iam lançar no Brasil. E a gente ficava... Tinha que botar fogão no estúdio, adaptar tudo, como fotografar sorvete, pesquisar e tal. E era muita coisa. Então satura um pouco, você fica só naquele tema. E eu alternava com ele. Cara, uma semana, cara, aí estou viajando, eu seguro e tal. Isso também é bom para você oxigenar um pouco a capacidade de enxergar as coisas. Sim. Mas a aprovação... esse cara do colchão, depois que a gente estava tudo certinho, eu falei... porque ele queria o estúdio lá na Baixada Fluminense. Se montasse lá. Tranquilo. Pega a luz, caminhão, fui lá, pé direito, dá 110, 220 mil volts, como é que é e tal. Fui lá olhar, tudo bem, pode ser nessa sala aqui e tal, isso aqui e tal. Bom. Só que os colchões, às vezes, vêm com pequenos defeitos de fábrica, né? E a gente tinha que fotografar. O colchão, na verdade, ele ia ser recortado, né? O cara vai fazendo a pós-produção do Photoshop. E aí, até o Rogério falou, ainda bem que você estava na reunião, porque eu estava contando com esse dinheiro, eu ia pegar. Depois ele falou, ia dar confusão. Por quê? Você fotografa 10 colchões por dia, né? Aí começa a ter o índice de repetição, né? Eu falei, olha, num fluxo desse tamanho, tem que ter um cara, um diretor de arte, mas um diretor de arte, um dono da empresa, ou um gerente, que olha aquilo marketing, ali. Né? Alguém... O cara que olha aquilo, ele falou assim, aprovado, desmonta, bota o outro. Então a gente vai entregar 15 colchões por dia
E eu já sabia que o fotógrafo estava tendo problema, porque essas informações vazam, Sim, né? vazam, é. Falei, não. Dá não. Vamos largar isso. Mas Faço já foram. 6. Ele achou que estava certo, porque a gente já tinha ido na fábrica. Eu falei, não, a fábrica é de menos, vou aí quantas vezes você quiser. Eu vou criar um compromisso com você praticamente um ano inteiro com esse trabalho e você não vai aprovar as fotos? Porque aí o dono chega, não gosta, tem que repetir, mas não gosta como? Isso tem que ter a gente trabalha dentro do modelo produtivo que é esse. Né? Eu posso até fazer outra, mas eu vou cobrar outra, né? Exatamente. Então é muito legal. Rogério, a gente está chegando no fim, infelizmente, porque assim, primeira coisa que eu queria... Vou dobrar meu papel. Seu papel não, mas é uma coisa que eu queria dizer, queria te convidar já de novo, quando você tiver tempo para voltar, porque eu acho que essa conversa ela merece muito, como a gente falou, dá para ficar aqui 10 horas falando sobre fotografia. Sim. Porque 10 horas ninguém aguenta. Não, mas a gente faz... Não aguenta ver, a gente aguenta falar. Você pode vir novamente daqui a gente faz vários episódios. Episódio 1, 2 e 3. Não deu tempo de falar da Cidade de Deus. Não deu tempo de falar de muita coisa. É. A gente tinha um monte de perguntas, você tinha um monte de assunto que queria falar e... Tranquilo, mas acho que... Não, passa muito rápido. Pessoal, surreal, o cara como eu falei, não é um fotógrafo, é um ultra fotógrafo, sabe tudo de fotografia, tem história para contar, que faltou aqui, assim... Faltou muita coisa. Coisas importantíssimas que a gente não comentou, então pesquisem, estudem, faz sentido, tá? Sabe o que está falando. Comentem aqui no canal. Comentem, escrevam. Não é todo dia que você tem um Rogério Reis contando sobre fotografia para vocês. Aproveitem. Estou super lisonjeado, até emocionar. Foi um maior prazer. Que bonitinho. Eu gosto de fotografia. Ganhou mais um fã, olha. Que bom. Nunca vi o Ian emocionado, hein? Ah, é? Não, é porque as pessoas falam de fotografia de uma maneira muito... Depois eu que sou a romântica da parada, mas vamos lá. Não, a gente está aqui para se dizer. Tô brincando. As pessoas falam de uma maneira muito técnica e prática da fotografia e tem uma nuance muito maior que está por trás e, né, assim, o fim se justifica, mas o meio é muito mais importante, o meio da história e o bolo todo para você chegar no resultado final. É isso que eu acho que você sabe dizer muito bem. Obrigado. Que bom. Tá ótimo. Obrigada, Rogério. Prazer. Temos que falar do nosso patrocinador, eu com o olho mareado, nossos apoios. Primeiro temos nossos apoios de mídia, a Fox e como é que é? Eu sempre esqueço o nome do podcast do Léo da Fox. Foxcast, que falam da gente com muito carinho toda vez. Vão falar dessa entrevista aqui. Com certeza. E temos também a revista Portfólio, que é uma revista gigantesca no Instagram e na internet, que fala da gente, o Luiz, muito obrigado. E o nosso patrocinador, Banlec, nosso querido patrocinador, que desde o início já comprou... Acreditou nesse projeto. Exatamente. E apoia a fotografia, apoia você, fotógrafo. Tem uma plataforma incrível para te ajudar a ganhar dinheiro com inversão de risco. Então, consulta lá, acessa o site, faz o seu cadastro, instala o app e vem com a gente que vai dar Vende tudo suas certo. fotos aí que vale a pena. Para começar é um grande negócio e para terminar também. Isso aí. Tamo junto. Obrigada, Rogério. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente.